nosso assunto de hoje é sobre um novo irmãozinho aí na família. E a gente conversa, claro, com o médico veterinário, que é o Leandro Dallagrana. Leandro, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. E fala um pouquinho pra gente aí sobre esse tema, né? A gente sabe que tem um cãozinho em casa, tem um gato, mas daqui a pouco a gente, né, quer ter mais um, mais dois, mais três, mas nem sempre é tão fácil assim. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Na verdade, sempre, né, que a gente pensa em ter um companheiro em casa de quatro patas, a gente sempre tem que se organizar muito, né? Então, a rotina, né, de um responsável pelo pet já tem que ser muito determinada, né? Para que não faça falta dentro de casa, né? Ele precisa de um companheiro e tudo mais. Aí quando se pensa em ainda receber mais um companheiro, aí sim que tem que se pensar muito mais, porque a gente não precisa só imaginar a nossa adaptação, mas principalmente, né, daquele que já é o dono da casa naquele momento, né? Então, até porque, né, doutor, eles têm muito essa parte territorialista, né? Principalmente a gente vê o cãozinho, né? Exato. Então, assim, todo aquele ambiente é dele, Exato. a casinha é dele, a caminha é dele, a família é dele, né? Então, quando chega um novo, aí rola um pouquinho daqueles ciúmes. Isso. Na verdade, a gente tem algumas situações, né? Os cães que eles já são acostumados a passeios, a se encontrar com outros cães, a ter uma rotina um pouco mais sociável, assim, né? Eles se adaptam de uma maneira muito mais tranquila, né? Agora, aqueles cães, né, que ficam dentro de casa o tempo todo, não têm contato, eles não se reconhecem até mesmo como um próprio cão, né? Eles se imaginam como um ser humano, de fato, então fica bem mais complicado, né? Mas para tudo isso a gente tem algumas técnicas, algumas ações que podem contribuir para que tudo fique de uma maneira mais amigável. E, doutor, fala um pouquinho pra gente, assim, a questão dos tutores, né? Você falou assim, tem algumas técnicas, mas, assim, o que de principal, né, esse tutor precisa saber antes de ter um novo pet em casa? Primeiro, saber se pode ter, né, se há condições para que isso aconteça, né? Depois, a gente precisa levar em consideração toda uma fase de adaptação mesmo daquele que já é o dono da casa. Para que isso aconteça, vamos supor, a gente precisa socializar ele um pouco mais, né? A gente precisa levá-los para conhecer outros cães, ter uma vivência um pouco maior. E se vem ainda, né, um irmãozinho de outra espécie, que tem um cão, vem um gato, ele precisa saber o que é um gato, né? Ele precisa escutar um miado, né? Ele precisa entender que é diferente dele, né? E precisa saber que aquele vai continuar sendo o território dele, mas que ele vai ter que compartilhar, né? Para isso, né, a gente solta músicas, tem canal da TV que é só de animais, então a gente coloca lá para eles irem se adaptando, fazer passeios e tudo mais. Mas o principal é no momento da chegada, né? O momento da chegada, existem três situações que podem acontecer, né? Uma delas é a fuga, né? Então ele tenta se esconder, tenta fugir, né? A outra é a questão da agressividade e de excesso de energia, né, em cima daquele ente que está chegando, né? E a outra que pode acontecer, que é a amizade no momento já, né? De cara já acaba se tornando um amigo, né? Para que isso fique mais tranquilo, o ideal é a gente gastar um pouquinho da energia daquele ente que já existe dentro da casa e do que vai chegar, né? Então, fazer um exercício, fazer uma brincadeira, fazer um passeio longo para que ele gaste um pouquinho de energia e fique num status comportamental muito mais tranquilo no momento da chegada, né? Outra coisa importante, você comentou agora há pouco, né, que aquela casa já tem dono, né? E existem alguns pertences, que nem caminha, potinho, brinquedo, tudo, que vai continuar sendo do dono antigo. E a gente precisa respeitar isso, né? Então, nessa primeira fase, o ideal, né, é que o animalzinho que acabou de entrar, ele seja um pouquinho limitado dentro de casa, né? Ele acesse alguns cômodos específicos e a gente continue dando a privacidade e a individualidade daquele que já estava. Ok, até, doutor, né? Eu tenho um cachorrinho em casa. Sim. E depois a gente teve uma jabuti também e uma calopsita. Exato. Então, assim, a gente ficou realmente com um pouquinho de medo, né? Exato. Como o senhor falou, você tem que ficar cuidando dessa adaptação mesmo, né? Exatamente. Mas foi exatamente isso. A gente deixou o cãozinho mais no canto dele e os outros a gente foi colocando aos pouquinhos para ir se acostumando. Então, tá certo. Com certeza.
Outra coisa que a gente acaba falhando muito, né, nesse momento de expor, né, deles se encontrarem, é a gente intervir, né, de uma maneira muito verbal. E eles não conseguem entender, né, uma maneira verbal, né? Eles entendem muito mais a questão, né, de comunicação corporal, né? A gente precisa, sim, gesticular e tudo mais, mas a gente não pode deixar eles ansiosos. E quando a gente vocaliza demais, ou puxa a guia, grita, né, a gente fica nervoso, né? Nesse momento, acaba estressando e atrapalhando todo o processo. Então, o ideal é a gente sempre ter uma reação, né, gesticular, corrigir e tudo, na mesma intensidade da ação que aquele cachorro fez no momento. Ele tentou agredir o que chegou em casa. Pega e corrija, né? Coloca ele de castigo, leva lá no cômodo, fecha, tal, fazer esse tipo de coisa, né? Agora, estressar eles naquele momento, junto ali, a gente vai acabar piorando as coisas. Ou seja, dá para ter um bom convívio, são várias espécies ao mesmo tempo, mas é bom, claro, os tutores tomarem esses cuidados, até para não acontecer conflitos entre eles, Com certeza, né, A grande maioria dos casos a gente consegue, né, com essas técnicas, criar uma boa relação. Mas existem casos específicos, né, que eles não convivem de jeito nenhum, mesmo às vezes recorrendo aí a um profissional especializado na área, né, um adestrador, alguma coisa assim. Tem cão que tem a sua personalidade, tem gato que tem a sua personalidade e eles não vão conviver bem. Existem até algumas raças que têm essa predisposição, né, para não conviver bem, né, com outros animais. Quais seriam essas raças, por Principalmente aqui, é comum aqui, né, na nossa região, todo o Buterre. O Buterre ele não convive muito bem com outros cães, né, outros animais em si, mas a convivência com o ser humano é ótima, né? A gente tem que saber escolher bem. Por isso que o senhor falou sobre essa questão da escolha. Então é bom conhecer o pet que está em casa e é bom também conhecer aquele que vai vir. Exatamente. Para não dar problema. É isso. E é simples, né? Que a questão de adoção em si. É interessante, né, você adotar, que se, lógico, né, tá fazendo uma questão social e tudo mais, tá ajudando, né, um animalzinho abandonado, mas é legal que você já conhece a personalidade daquele paciente, né, daquele animalzinho que está indo para dentro de casa, né? Aí você não vai, talvez, precisar criar uma personalidade, você consegue escolher um pouco melhor, né? Agora, também eles vêm com algumas particularidades que a gente tem que ter muita paciência, carinho e amor para tratar deles. Acho que esse é o principal, né? Amor certeza. E carinho, dá tudo certo, eles conseguem sim viver entre amigos, doutor? Com certeza. Uhum. Doutor, e quem precisa aí, um tutor, talvez que esteja nos assistindo, que tenha um bichinho em casa, quer ter um novo bichinho, pode também consultar o senhor, isso? Com certeza. E principalmente, né, lembrando agora mais da parte médica mesmo, né? Todo e qualquer animalzinho que entra, né, na casa, a gente precisa ter os cuidados, né, sanitários e tudo mais. Então, a gente precisa fazer alguns exames básicos, a gente precisa conferir vacinação, atualizar a vacinação, né? Tudo é muito importante para que a gente não exponha a nossa família, que o nosso cãozinho também faz parte dela, né? Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados e sempre que pensar em adotar ou, né, adquirir mesmo um outro animalzinho, sempre o veterinário tem que estar por dentro e daí vai aconselhar e deixar tudo bem certinho. Então tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor Leandro Dallagrana. E é isso, né? Mais um Fala Bicho de hoje aí, que a gente falou um pouquinho mais, né, sobre esses cuidados, como ter aí, né, esse cuidado com um novo animalzinho em casa para que eles convivam da melhor forma possível. E agora eu volto com a senhora, pastora.